na época da faculdade. E eu já estou muito feliz que eles aceitaram o convite de vir para cá falar sobre o design de bolso. Ainda tem alguns aqui, exemplares que eu guardo comigo. E é muito legal ver como que eles lidam com a tipografia nesse trabalho que já tem 10 anos também, mais de 10 anos, e com o trabalho hoje em dia que eles fazem. Então, queria uma salva de palmas para o Elesbão e Haroldinho. Obrigado. Alô? Tá funcionando aí? Zé, como você vai falar hoje, eu vou controlar o computador aqui, eu fico no púlpito fazendo cena para a câmera enquanto você fala bonito. Foi? Foi. Aí. Não se esconde não, vem para cá, chega pertinho, isso. O Henrique deu uma orientação para a gente ficar aqui, para sair bonito na filmagem, aquela coisa toda. E eu que sou antissocial. Você, pois é. Obrigado. Mas, você quer começar a falar? Bom, a gente vai fazer um panorama, né, desse histórico. O Henrique já adiantou o que talvez seja a peça central, inicial e central desse processo onde a gente desenvolveu o nosso interesse pela tipografia, que veio a se desdobrar na nossa linguagem, enfim, e atravessou outros períodos para além dessa publicação, que era o design de bolso, e abraçou outros aspectos da nossa atuação, como vídeo, multimídia e outros tipos de impresso. A gente nunca foi tipógrafo. Eu fico aqui de Roberto Carlos. Já. Vamos ficar que nem um rótulo aqui. Vamos lá. O nosso interesse por tipografia, apesar de a gente já ter experimentado a confecção, a criação, ele nunca foi no estrito senso de se pretender um profissional mais apurado, mais refinado. A gente até gostaria de ser. A gente até tem vergonha de dizer que somos type designers, que nós não somos. Assim. A gente faz uso de tipografia e principalmente no... A gente se dizia fontógrafo antigamente. Mas, de certa forma, isso faz parte do universo da tipografia. Você, obviamente, desenhar o tipo, desenvolver o tipo ou adaptá-lo é talvez a parte mais nobre disso. O que a gente vai mostrar aqui é como essa vontade ela se converteu em outros aspectos e como a gente desenvolveu a aplicação do tipo, não necessariamente o nosso, e, às vezes, o nosso, os tipos experimentais que a gente desenvolveu. É meio que um panorama, é um recorte do que foi essa época. Assim, para quem não conhece a gente montou um escritório em 97, que se chamava Elesbão e Haroldinho. Em 2003, a gente fechou esse escritório, nos unimos mais 2 sócios e montamos a Visorama. Então, a gente vai fazer exatamente agora um panorama do que foi esse pedaço de Elesbão e Haroldinho, porque é uma coisa que está diretamente ligada ao tipografia, tipocracia, ao nosso conhecimento, a forma como a gente conheceu o Henrique, a forma como a gente conheceu provavelmente alguns de vocês. Então, é meio que uma palestra, meio que um retrospecto histórico, assim, de uma coisa que a gente provavelmente vai falar agora e depois nunca mais também. Do desenvolvimento de uma linguagem. E até adiantando, para quem está imaginando, nossos nomes não são esses. Só notei. E é até um pouco, o início disso explica um pouco o nome. A gente veio de uma antiga sociedade, enfim, que a gente já contou esse caos várias vezes, virou uma conversa de bar, que éramos nós dois, uma terceira figura, que era o lado negro da força, e onde o vício de práticas e efeitos e tudo aquilo que sempre se condena aqui no palco e aí nas cadeiras, né, a gente já sabe, uso de efeitos, soluções pré-fabricadas, pensamento preguiçoso e fácil, aquilo, principalmente para a gente naquela época estudantil, aquilo era extremamente ruidoso e cansava demais. A gente saiu muito frustrado disso e principalmente com raiva dessa situação. A figura abandonou a gente, ainda bem. Ele não era nem designer. A gente define ele como amigo do Romário, até. Era a melhor definição para ele. Porque ele era meu amigo do Romário. Amigo não, era peixe do Romário. Ele era do cardume do Romário. E a gente saiu dali muito frustrado, querendo esquecer tudo que a gente tinha feito. Inclusive querendo esquecer nossos nomes que já estavam atrelados aí a fichas técnicas de alguns trabalhos. A gente estava realmente muito envergonhado da vida. E aí a gente resolveu adotar esses 2 nomes, que vinham de histórias e piadas, enfim. E a gente achou que teria uma sonoridade muito curiosa e que fugiria ao óbvio de muitos estúdios e escritórios de criação que apelam para palavras que são clichês do vocabulário, né? Tudo que a gente não faz,
tudo que a gente faz hoje em dia, a gente não queria fazer naquela época. Inclusive ter o nome mais óbvio do mundo. Como hoje em dia. O nome da Visorama é meu nome de ótica em Curitiba. Depois a gente foi descobrir que... Aí você desce no aeroporto, você sai assim, na ótica Visorama. A gente descobriu que é nome de site pornô também. Pois é. Daquela época a gente fazia as coisas que a gente não faz hoje. Assim, e a gente chegou à conclusão que Elesbão Herodinho, sendo um nome estranho para a maioria das pessoas, um nome, né, que as pessoas reagem muito ao nome, ao mesmo tempo marcaria. Assim, é um nome que você não esquece, ou pelo trauma, ou, enfim, por qualquer outra razão. Como geralmente era. Exato. E não confunde. Com o tempo, isso virou nossa alcunha mesmo. Eu já levei bronca do Tony de Marco por usar meu nome verdadeiro. Inclusive... Ele falou que era ruído usar meu nome. Então, eu virei o Elesbão. E quando a gente se juntou, a gente montou... Era um puxadinho da casa do Zé. A gente meio que montou uma salinha que... Era mais ou menos essa que vocês estão vendo, cheio de... Cara, eu olho para esses monitores, me dá uma aflição, porque eu não consigo imaginar como é que alguém conseguia trabalhar com um monitor de 14 polegadas, assim, diagramando, cartaz, né? Coisa mais estranha. E a gente montou essa salinha, era cheio de filipeta, e a gente achou nos nossos apanhados... Esse primor, a planta da sala. Isso foi feito por um técnico da NASA, essa planta. Revirar cadáver é legal por isso, você acaba encontrando umas coisas incríveis, né? Tipo, então, eu dizia que a sala era de 3x3, na verdade ela não chega a isso, ela é de 2,90 por 3. Existem provavelmente elevadores maiores do que essa sala. Então, a gente trabalhava lá, não podia esbarrar muito um no outro, né? Hoje em dia a gente trabalha com vista para Pão de Açúcar. Virar à noite se tornou muito mais nobre. E isso daí, quando a gente começou a trabalhar, a gente fazia muito cartaz, que a gente trabalhava muito para a prefeitura, para o Instituto Rio Arte, que era a Secretaria de Cultura, ligado à Secretaria de Cultura, então a gente fazia muito cartaz. O grosso da nossa produção era cartaz e evento... Evento cultural. Sim. Nossa, a ressaca tá boa hoje. Era evento cultural e cartaz. E aí a gente fez, mais uma vez, a gente revirando os nossos arquivos, a gente achou alguns que a gente produziu naquela época. Alguns deles deram até origem a fontes que nós criamos depois, como o do Terra Brasilis. Depois ele virou uma fonte do nosso catálogo da Tipopótamo, chamada Brasilis, do Almanac também. O Freak Show aqui também. E o Freak Show também, exatamente. Mas o Freak Show não foi originada para o projeto, né? Isso é uma coisa que a gente fazia muito também. A gente começava a desenhar a fonte para um determinado projeto e a gente gostava do resultado e acabava fechando o alfabeto inteiro. Isso é uma coisa que acontecia com certa frequência. E a gente, nessa inquietação, a gente curtia também montar exposições, chamar uma galera, produzir junto. Era uma época que assim, a gente devia ter o quê? 23, 24 anos? Eu prefiro não pensar. Pô, pena que eu não trouxe nenhuma foto. Foi em outro século. Porque vocês iam ver como o design envelhece a pessoa. O design envelhece, engorda. Engorda, você perde cabelo, fica cabelo branco, horrível. Isso aí foi uma exposição que a gente organizou, porque há um pouco antes dessa, teve uma exposição em homenagem ao bonequinho do Jornal Globo, que é um bonequinho crítico de cinema. A gente aplaude. E aí logo depois a gente gostou da ideia, a gente falou, podia fazer uma exposição em homenagem ao boneco do Biscoito Globo, então, que é um biscoito que vende na praia e nos sinais... É o Donut do Carioca. E a gente organizou uma exposição para os designers lá participarem, o Bruno Porto até participou, ajudou a gente a organizar, e a gente fez o nosso Absolute Polvilho. Mais um dos cartazes que a gente... Isso tudo surgiu em paralelo com o design de bolso, que ele ainda não entrou aí nessa cronologia, ele vai aparecer agora. Eles foram experimentos tipográficos que foram se desenvolvendo em paralelo, porque a ideia com o design de bolso era justamente, a partir daquela frustração do excesso de oferta de mecanismos, restringir os mecanismos no primeiro momento para que a gente pudesse justamente focar exatamente no que a gente estava a fim de fazer, que era explorar a forma, explorar o design e explorar fundamentalmente a tipografia. Principalmente uma tipografia por edição, que foi uma das regras que a gente se autoimpôs para fazer o design de bolso. Aqui a gente vai mostrar um apanhado, um pouco de algumas páginas de cada um. É engraçado. Cada edição tinha uma fonte, quer dizer, nesse caso aqui a capa está me desmentindo, mas enfim, a gente vai avançar. Tinha uma fonte ou não. E a gente alterava essa fonte a cada edição. Não sei se está dando para ver ali, mas é uma vírgula que a setinha está apontando. É um monte de pontinho. Era um manifesto gráfico. A gente estava literalmente fazendo terapia impressa.
Não, e também era uma coisa assim, até pela idade, a gente tinha essa coisa de viva o design vai salvar o mundo, o design é a melhor coisa do universo. Não, mentira, não vai salvar, pode ajudar um pouquinho, mas assim, a gente carregava, levantava muito essa bandeira, e é uma bandeira bacana, porque eu não sei, eu não me lembro exatamente como isso era aqui em São Paulo, mas no Rio, foi um período que o carioca mesmo estava com uma autoestima muito baixa, o designer vivia reclamando da vida, que era injustiçado, porque perdia trabalho para arquiteto, perdia trabalho para engenheiro, não sei o quê. E acho que hoje em dia a gente vive num momento tão bom da nossa profissão, assim, que as pessoas finalmente estão entendendo, começando a entender para que isso serve, que a gente não é só decorador, nem só desenhista, nem só cabeleireiro, enfim. E sei lá, acho que de alguma forma, assim, o design de bolso também ajudou um pouco nesse trabalho de conscientização, porque ele era um zine que ele não era só distribuído para designer, pelo contrário, nossa intenção era distribuir ele para quem não fosse designer, principalmente. Ele era praticamente um spam físico, assim, a gente jogava ele em vários lugares, a gente virou maldito, inclusive, em algumas vernissagens, porque a gente chegava na vernissagem, começava a panfletar. Isso aí também tinha uma coisa que a gente gostava muito de fazer, que era brincar com esses textos em espiral. E vira e mexe a gente recebia e-mail de pessoas dizendo que vomitaram no ônibus porque resolveram ler. Porque imagina, a revista era um negócio desse tamanho, design de bolso, porque, né, trocadilho, cabia no bolso. E cheio de texto invertido, coitado. Aí tinha essas brincadeiras também que a gente fazia com marca, caso não tenha ficado claro. A fonte da primeira edição era helvética. E aí foi praticamente... Isso é um apanhado, né? Um resumo de algumas páginas da primeira edição. Pois é, tipo... Olha, para não fundo da me caneca, desmentir, né, você tá trazendo, né? aqui, a gente perdeu. Mas em calça hipster, acho que isso não dá, não. Não dá, não. Não sei, o Roncati está aí? Cadê? Vanessa, vocês estão aí? Isso está gravado. Número 2 foi Garamond, né? A fonte. Isso. Aí tinha algumas brincadeirinhas que a gente fazia. Era sempre uma diversão. Era um experimento formal sem compromisso. Não havia um tema. Claro que a gente acabava falando de design porque era, enfim, a nossa vida, nosso cotidiano. Era uma forma de restabelecer um portfólio nosso, já que a gente tinha abandonado aqueles trabalhos pregressos. A gente estava reconstruindo um portfólio para nós mesmos no primeiro momento, apresentar potencialidade para cliente, enfim, para eventuais clientes. Tinha isso, exatamente, bem lembrado. Assim, a gente não tinha portfólio quando a gente saiu dessa sociedade maldita, com esse nosso ex-sócio lá do Negro da Força. Então, era uma forma também de a gente mostrar não o que a gente tinha feito, mas o que a gente tinha capacidade de fazer. Não sei se ajudava muito ou se atrapalhava, porque era muito solto. A gente passou por situações, a gente chegou a fazer um cartaz de uma vinda do Papa para o órgão de cultura da prefeitura. A prefeitura cismou com a questão da gente assinar design Lesbão e Haroldinho no evento do Papa. Ela achou que isso seria estranho, não sei porquê. A gente falou, mas se meu nome fosse Lesbão, eu poderia ficar muito ofendido com isso. Ela achou que o Papa não ia gostar. Recebendo carta do Vaticano. A gente recebeu. Teve aquele fax, né, que a gente ficou imaginando o Papa passando fax. Assim. Era um fax de agradecimento. Dando paper jam. Assim, cara. Enfim, isso aqui foi uma das páginas que ilustram bem essa paixão tipográfica, essa coisa de querer fazer brincadeiras. Tá dando para ler? Dá para ler alguma coisa aí? Tá. Completamente mongol, né? Assim, mas fez história. Isso aqui é engraçado, que vira e mexe na internet a gente encontra. Isso teve um desdobramento depois para vídeo. A gente fez uma... Somos nós. Não a bunda. Não a bunda. A última página era sempre uma página de agradecimento, que era parte que a gente mais gostava de fazer do design de bolso. Tinha um agradecimento e tinha um não agradecimento. Os não agradecimentos geralmente eram bons. Dá para ler? Não. O não agradecimento é o maior. Pois é. O agradecimento é o pequenininho. E tinha umas coisas assim, o design de bolsa era impresso em 7 cores. Penumbra tone. Penumbra tone, preto África, preto negão, preto asfalto, isso. Pantone asfalto, penumbra tone, Pantone black matte, cinza zumbi, branco inverno. Esse é o número 3. Usamos a Futura, né?
Isso aqui é uma páginas clássicas de dor de cabeça e ânsia de... E tinha isso, a gente era meio metido a poeta, sabe? A gente fazia umas poesias, assim. Isso era legal. Isso aqui é genial, recorte e compõe a você mesmo uma axé music. Aí tem assim, carnaval, carnaval, pelourinho, pelourinho, Itapuã, suor, Fácil, né? Você joga num saco, vai tirando. Isso educou uma geração. Isso. Baiano, moreno, nós dois. Com todo respeito. Né? Aí essas graças, assim. E, paralelamente a isso, a gente ia começando a desenvolver a outra linguagem, trazendo essas experiências tipográficas, que isso a gente, de certa forma, considera como se estivesse numa pós-graduação feita de forma naif, enfim, mas é o que a gente desenvolveu na época para começar a aplicar essa vontade, pelo menos, para começar a pôr para fora essa vontade, já que pelo menos ninguém estava disposto a pagar a gente para fazer. E tinha isso, agora que entrou aqui o número 5, o design de bolsa era a edição número 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. A gente pulou o número 4 para ver se as pessoas estavam prestando atenção. E gerou um buchicho, assim, a gente criou uma lenda. A gente recebia e-mails assim, porra, minha coleção está incompleta. Cadê? Aí você fala, você não foi na festa do quadro? Não, eu tomava esporro, porque a gente mandava... O design de bolsa ele é distribuído assim. Ele começou sendo distribuído mão a mão. Inclusive a gente tinha, né? Era meio distribuição. É minha mão distribuidora. É minha mão distribuidora. E a gente ia distribuindo no mano a mano. Aí tinha umas livrarias que a gente fez, uns displayzinhos assim que a gente botava. E depois de um tempo começou a criar uma... A gente pedia assim, você recebeu o design de bolso, pegou em algum lugar, você quer receber ele em casa, manda um e-mail com o seu endereço que a gente cadastra e a próxima edição você vai receber gratuitamente. A gente bancava isso, sei lá por quê, gente maluco. Assim. Porque era realmente... tinha esse trocadilho, que a gente falava que era design de bolso, porque era... Saía do nosso bolso. Saía do nosso bolso também. Ele chegou a 15 países, se for contar. Assim, e a gente tinha realmente uma mala direta muito grande. Era, sei lá, uns 1000 e-mails. A gente mandava para umas 1000 pessoas, ou mais. E vários de certa países... forma, ele precedia a gente em alguns lugares. A gente ia visitar uma editora, a pessoa, é você que é o Elesban Erodin, né? É você o Elesban Erodin. E de vez em quando a gente tomava esporro, assim, porque não recebia, cadê o número 4? Aí, assim, na verdade, o que a gente queria fazer era lançar o número 4 no final. Assim, a gente lançou 7 edições, né? Foi até 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, a gente queria lançar o número 4 no final. Obviamente que ele nunca foi lançado, porque depois a gente começou a arrumar outras coisas para fazer da vida, o tempo começou a ficar curto, e a gente fez uma... Quaker Express, né? A Bauhaus. Meu Deus. Muito espirituoso, né? Isso era a única concessão que a gente abria. Quando a gente brincava com marca, a gente abria essa concessão de usar uma outra tipografia. Assim, do número 5 era Clarendon. Então... isso aqui é legal. Instituto Universal do Design de Bolso. Ao invés do UB, é o UDDB. Aí tem aqui uns cursos ótimos. Clientes, calma, você também... Aprendendo a não usar tipologia. Tem umas coisas assim. Enfim... tem uns cursos assim, clientes, calma, você ainda também deu muito trabalho aos seus pais. Não tenho Mac, mas uso do serviço e tiro onda. Comprei um Mac tirando onda 2, é isso? Mais um texto... Esse é para matar. Isso aí era agradecimento. Esse a pessoa vinha contar quando tinha terminado. Eu li até o final, a pessoa dizia assim. Você fala, isso é uma peregrinação. Entendeu? Não, porque eu estou tentando ler aqui para ver se tinha alguma pegadinha, assim, porque esses textos no final... Não, está aqui agora. Meu bolso está meio... Vocês... Tem aqui, estagiários, né? No corpo dos designers, né? Tem aqui estagiários. David Carson, Milton Glaser, Carlos Segura, Neville Brody, Win Crowell, Bob Gil... Salbass. Mas mandou embora porque... Paul Rand e Paula Scher, mas esse povo era vagabundo, cara. Chegava tarde. A sala era pequena. Era ruim pra caramba. Esse aqui era a página dizendo que design salva até letra de pagode, né? O Vin Crowell. Eita, né? Isso aí eram as pornografias que a gente fazia de vez em quando. Cara, isso era uma outra coisa assim, que a gente estava lembrando. Acho que eu vou descer, porque eu estou meio constrangido. A gente pegava umas fotos, a gente usava foto dos outros assim, de revista sem menor constrangimento. Assim. Eu tenho muito medo de um dia tomar um processo atrasado. Olha, tem o número 4. Exatamente, aqui, assim. A brincadeira é essa, o 4 estava escondido aí.
perguntando, cadê o 4? Aí, 7. número 7. Mais pornografia. Nossa, fez um link estranho com a Não era página, chicle né? com bolas, né? Assim, Acho que você tem problemas. tinha uns textos muito, assim, descarrego, de raiva, o que leva uma pessoa. Isso era uma coisa frequente no design de bolsa. Tem umas coisas que a gente lê hoje em dia, fica meio constrangido. Isso aqui é também, assim, Saul Bass, né? Walter Gropius, Stanley Morrison, né? Um monte de gente bacana. Embaixo, designer bom e designer morto. As aparências ex-Gunham. Fala, Zé. É só As páginas do Zé geralmente são mais legais. Assim. A gente dividia... a publicação era assim, quem fazia a capa ficava responsável pelas primeiras 18 páginas. Né? Vulgo a metade. A gente fazia uma metade, ela se alternava a cada edição. Resumidamente. A única coisa que eu sei falar em francês é Paris, a única coisa que eu sei falar em inglês é funk, a única coisa que eu sei falar em alemão é Bauhaus, a única coisa que eu sei falar em japonês é miojo, e a única coisa que eu não sei falar em português é design. Mano Brown. Não tente. Não, ressaca tá difícil. Quem é Bebelita do Boli Boli? É o nome do computador. Porque o nome do computador aqui é Bebelita do Boli Boli. Primeira impressão, Alprelo. Muito espirituoso, né? Qual foi a fonte? Que era compacta, né? Isso. Design digital pixel, né? O negócio tinha passado por um nível de radicalismo e quando a gente começou a usar mais tons de cinza, teve gente reclamando. Assim. Aí a gente Cara, como se a gente tivesse se vendido, né, por um semitom. Nunca vi isso, é a reclamação mais estranha que eu já recebi. Assim, desculpa. Porra, vou parar assim, chega, não quero semitom na minha vida. Inclusive tem aqui, né, a página dos classificados, né? Handjobs, né? Lettering. Né? Você tem sempre uns temas pornográficos. Eu sou. Você é um cara pornô, né? Piranha, né, cara? Assim. Você é terrível. É o good cop, velho. A gente, na luta contra a Comic Sans... Putz, aliás, eu devia ter feito, cara. A gente tinha combinado de fazer a palestra inteira em Comic Sans para apresentar aqui, para causar mais... Aí gera aquele mal-entendido. Assim, que... A gente ficou com medo de ser mal interpretado. De ser... os pôsteres, né? Aí era o seguinte, a partir da edição 2 do Design de Bolsa, a gente começou com uma história de fazer sempre um pôster para entregar para quem se interessasse, né? E era assim, era uma arte de se auto-esculhambar incrível. A gente tinha um talento para isso, poucas vezes visto. Assim. Era esse do Design de Bolsa 5. Está escrito ali embaixo, a gente pegou a fonte a gente kanji, né? Destruiu o ideograma. Ideograma para escrever Lesbão e Harold. Com muito esforço vocês conseguem ler. Vai. Uma dosezinha de tequila. Sejam legais com a gente. Pelo amor de Deus. Isso a gente tem karma de trocadilho por umas 5 gerações. Sim. Aí foi, nessa época, a gente já tinha lançado o nosso catálogo de fontes, a Tipopótamo, e aí, porque, na verdade, era o seguinte, a gente só fazia pôster, né, se esculhambando, aquela coisa. E tinha uma outra coisa legal, esse pôster, eu me lembro até hoje do dia que eu cheguei na gráfica, e estava assim, o fotolito. O cara achou que a gente ia brigar. Realmente. E que o gráfico ele ficava olhando para aquilo ali, olhava para minha cara, assim, olhava para aqui, olhava para minha cara. Aí ele falou, vem cá, quando é que vai ser isso? Eu falei, não, cara, isso é só brincadeira. Ele, E outra vez que eu cheguei na gráfica, o cara estava dando esporro na gente, sem saber que a gente... cara burro, não sabe escrever 100. O cara é imbecil, olha só, como é que imprime R$100, idiota. E eu assim, do lado dele, assim, meio... obrigado. Gráfico é sempre, né, uma experiência bonita. Hoje em dia a gente trabalha muito para vídeo, então dá uma saudade absurda. Aquele cheiro de amônia. Teve uma vez que a gente foi na gráfica e estourou uma garrafa de amônia, matou a gráfica inteira. Esse daí já é também com fonte hipopótamo. Assim, exatamente. Aí quando a gente lançou o catálogo de fontes, a gente resolveu parar de se auto-esculhambar. Então a gente falou, vamos brincar de fazer design agora com os cartazes. A gente tentou elaborar alguns pôsteres mais bacaninhas. Essa daí é a nossa primeira marca. Assim, assim que a gente juntou... precisa de uma marca, não sei o que lá. Tinha essa brincadeira do design escrito como ele é falado.
Depois evoluiu para essa, a gente criou a tipografia também da marca, deu um tratamento. Aí vai falando aí. Aí depois a gente começou. Assim, a gente resolveu. Como toda holding que se preze, né? A Isso. gente começou a desenvolver braços. O primeiro foi a nossa parte de moda, né? A minha mãe, Bolsaware. A gente achou que essa coisa de fazer só design era pouco. Então vamos desenvolver outros ramos, né? Assim, outros braços. A moda, que era minha mãe, o Curió Music, que era o nosso selo de música, a Chantecler Filmes, que era a nossa parte de vídeo, a Web Camargo, que era a divisão... A Web Camargo ela não foi muito adiante, ela não tinha nem marca ainda. Assim. A gente fez só para usar o nome, a verdade é essa. Exatamente, a gente tinha um nome e tinha que usar. E a última foi a Tipopótamo Fontes, que foi a que a gente realmente... A Tipopótamo e a Chantecler meio que acabou virando a Visorama. Posteriormente, uma pena, porque esse nome era mais legal, Chantecler. Mais old school. Né? E aí... A Tipopótamo deu origem ao catálogo, que é algo que a gente teve tanta vontade de fazer quanto as fontes, porque que é o momento em que você vai usar suas fontes, você não tem muita expectativa que ninguém use, e você quer experimentar. Então, a gente já, imbuído dessa linguagem do design de bolsa, a gente estava muito afim de produzir o catálogo. Mais uma vez, a gente produziu e bancou o próprio catálogo e distribuiu. Para nossa surpresa, esse catálogo foi depois listado pela Emigré. Eles fizeram uma edição dizendo... foi a edição 54, The Last Wave. Foi uma das últimas, aliás, edições da Emigré, né? Assim, depois... em que eles listavam, enfim, materiais interessantes que eles tinham recebido do ao longo mundo, dos últimos 10 anos. Aí tinha lá a foto com o catálogo, enfim. Essa fonte aqui não é nossa, na verdade é do Bug, do Tipos do Acaso. O legal de fazer... A gente costumava dizer que a fonte tem duas felicidades, né? Assim, as duas diversões, alegrias que você tem quando você faz fonte. Primeiro, quando você acaba, e segundo, quando você dá nome, porque dar nome para a fonte é a parte mais divertida. Então, os nomes das nossas fontes eram muito curiosos, tipo essa que está escrito Avant Première era Sambumbers, a da esquerda é a Massa Falida, Brasilis, que foi um nome... Veio do cartaz. Por causa do cartaz, né? Essa aqui é a Osh, né, do Bug. Surround e Blendada. Blendada. Surround era porque era inspirado naquele jogo do Atari, Surround, que você... Tipo uma centopeia, né? E a Blendada, cara de pau, assim, junta duas fontes, dá um blend e faz uma terceira. Aquilo que muita gente torce o nariz, assim, quando vê. E eu também. Mas na época era o que a gente sabia fazer. A Angular, a Massa Falida. Odara e... Embolia Lunária. Está escrito ali, me chamaram para um sarau na quadra do colégio. Mas eu odeio esse povo Odara. Deixa as pessoas lerem, cara. Não, é melhor não, cara. Acredite em mim. É porque, na verdade, está invertido. Como se já não fosse fácil, né? Deve experimentar com a letra mesmo. Ter a letra óbvia, a pessoa vai ter no primeiro momento que digitar. Então, vamos brincar com ela, vamos esticar, experimentar. Aí tem a Cadela e a Bacana mesmo. É uma variação da Bacana. A Cadela seria como se fosse uma puta escrevendo no espelho. No espelho. Olha o tema pornográfico de novo. Não, você não tá nada, né? A Supersônica. Tá aí, assim, a Supersônica e a Tecnocrata, acho que são duas fontes que a gente realmente... A Tecnocrata, né? Tinha, assim, uma história, né? Dizia que era fonte para fazer flyer. Nervosa. A Nervosa foi... No caso Puxada. Mas a Nervosa foi... Né? Essa página que tem essa pessoa deitada, que é um amigo nosso, ele só ficou sabendo depois. A gente enxertou ele nessa foto. Quando a gente foi matéria e capa da revista Etapes, da francesa, eles usaram essa imagem como capa. E o nosso amigo, sem saber, ele virou capa da revista de design francesa. Com uma foto que a gente roubou também de algum lugar, assim, realmente... Como o Tony estava dizendo ontem, tudo que eu consegui foi fruto do roubo, né? Isso era um dingbat do lado que é do caçula. Que era um dingbat experimental, que era o seguinte, isso daí também era um experimento legal. Você montava uma história em quadrinhos apenas digitando no teclado. Então você digitava um número, você dava o tamanho do quadrinho. Aí essa fonte ela tem um kerning negativo.
Então as letras trepam. Isso. Né? Aí você aperta uma vogal, aparece um personagem, e a vogal maiúscula é o personagem invertido. Então era como se, sei lá, como se você digitasse um 1 no teclado, e quando você digitasse um A, o A fosse para antes do 1. Então, 1, por ser um quadrinho, ele era grande, o A, ou uma vogal, ele ficava dentro do quadrinho, e as consoantes, né, eram os... Aliás, não, os acentos, né, eram os balões. Os acentos eram as expressões dos personagens. Ele sorrindo, ele chorando, ele fumando aqui, você fumando. Exatamente. É o Cláudio aqui no canto. Tá? E acho que tinha alguma coisa... E as consoantes eram os objetos de cena. Os objetos e os balões deles, né? Não era isso? Então era sempre com kernel negativo que a pessoa ia escrevendo e criando a sua história. Aí tinha umas expressões prontas já, que era tá de mágoa. Os balãozinhos já tinham umas frases que a gente falava o tempo inteiro. Bola na trave, enfim. E a outra fonte... E aqui, na verdade, são duas fontes, na verdade, né? Que é a Caçula Typeface e a... Caçula Dingbat. Caçula Dingbat. Que são do Caçula. Que são do Caçula. Mobral. Mobral, cara, é a fonte que tem o arroba que eu mais gosto, que o arroba é com A... arroba quadrado. Que ele Não, e é com A em caixa alta. Acho que eu nunca vi um arroba com A em caixa alta. Aqui é a latrina. Aqui é o Zé. Não sou eu. É sim. É baseado em inscrições em pintura lavada no banheiro da UFRJ. Aí tá o apanhado. Aquele, né? A Guernica, né? Do Lote. negócio. E aqui são os pacotes. O pacote A-Burgo, Ex-Burgo, Ex-Beco, Egburgo. Não, isso aí, em algum momento, naquela época, a gente sonhava que a gente venderia fontes. Assim, hoje em dia, as fontes, o trabalho dos type designers está muito mais valorizado, mais reconhecido. Assim, tem uma galera fazendo um trabalho muito incrível assim, de comércio de fontes, venda de fontes, até para facilitar a vida dos type designers que não têm uma estrutura de venda própria, enfim. Mas, na época, isso era uma coisa muito distante. A gente imaginava que mal existia internet. Então, assim, vender fonte de quê? Dando um disquete de mão em mão, era como a gente achava que a coisa aconteceria. Ou seja, não acontecia nunca. A partir do momento em que a gente liberou as fontes depois, a gente começou a ver até uma utilização com alguma periodicidade delas em alguns lugares, os locais mais inóspitos do mundo. Isso virou também um terceiro momento de alegria, às vezes alegria bizarra. Você vê, por exemplo, a gente não colocou na palestra aqui, mas tem, por exemplo, um ticket de uma pastelada no interior do Paraná, né? Um ticket para você comprar um pastel com alguma coisa que está o meu bonequinho daquela... Está esse meu bonequinho aqui com a maletinha. Falando demorou, né? Demorou. O cara usou umas 3 fontes para escrever um ticket de pastel. E outras coisas. A Globo.com chegou a usar a fonte, enfim. A Globo.com usava muito. Tem um desdobramento que é sempre interessante. Você acaba se revalorizando e repensando. Outro dia a gente viu uma capa de um livro do Piqueira que estava usando a Mobral. Então, assim, essa é uma parte muito legal. Somando isso tudo, de certa forma acontecia um pouco em paralelo, a gente desenvolveu um kit, que era o kit de verão, era um kit promocional, onde a gente encartava camisa, alguns impressos, tinha aqui no canto o joguinho do orçamento, que era aquele joguinho, tipo um mini pinball, né? A bolinha pode cair em vários lugares e tem a opção calote, onde a bola cai muito. O maior buraco ali era porque era assim, quanto vai deste trabalho, né? Tinha um escrito assim. Isso. Aí tinha, sei lá, 300, 3 mil, 30 mil, parênteses e calote. Calote, obviamente, era o maior buraco. O jogo das letras da sorte, em que a gente comprou aqueles joguinhos de letra de criança, letras emborrachadas, a gente embaralhou e botou no saquinho, que a ideia do jogo era você jogar para cima as letras e que eles formariam palavras, não necessariamente em português. Geralmente não. Em Klingon, provavelmente. Encartava alguns posters, o catálogo, enfim, esse kit acabou sendo premiado na Bienal de 2000, isso, da DG. Isso aí foi um pseudo-kit. Isso daí é uma coisa que só o Henrique deve ter, cara. Henrique, você tem isso ainda? Você tem esse kit de marmita ainda? Cara, uma marmita acho que tá a gente aí, fez de você, kit. Cara. Não, de verão tem, mas o da marmita você tem? Acho que você... Tá. Então, nem o Henrique tem isso aí. Então, assim. Que bom, sumiu esse kit. Que a gente foi dar uma palestra, acho que, não me lembro se era na Embi Morumbi, foi em alguma faculdade, e a gente era muito muquirana, e não tinha muita grana, e a gente falou, não vamos dar um kit inteiro, não. Vamos fazer um kitzinho pequenininho para poder dar de brinde lá na palestra, sortear, né? A gente comprou marmita, adesivou a marmita, colocamos camisa dentro, enfim. Aí tinha lá
Parece cerveja, sei lá, prefiro o Tremoço. Caçula fez esse desenho lindo, né? É o nosso primeiro A gente e tem também único. essa carreira maldita paralela de músicos, que na época a gente Músicos, trabalhava... né, músicos. Perdão. Vou mandar você para Perdão, Wagner. Assim, né? apresentar um pessoal aí. A gente, por trabalhar, a salinha na época ficava no pé de um morro, e como tantos outros morros no Rio, a gente era bombardeado por funk o dia inteiro. E de tanto ouvir funk, nós fomos contaminados, a gente começou a reproduzir jargão do funk, falar, e um dia a gente chegou à conclusão que a gente saberia fazer um funk. Né? Ele, o Cláudio, é músico, enfim, ou algo muito próximo disso. Isso. E o Zé escreve. ou algo muito próximo disso. E um dia ia ter o relançamento do Star Wars, só que a gente falou, não, vamos gravar um funk, né? Por que não, né? Tempo sobrando, né? Vamos gravar um funk. A gente se trancou na sala, né? O nosso pequeno Abbey Road ali, a gente trancou, gravou, escreveu a letra, Abbey Road, gritamos como se houvesse uma barata do tamanho de um Godzilla dentro do negócio. Soltamos o funk do Star Wars, o funk se espalhou pela rede, virou a nossa Ana Júlia. E a Teresa Bettinardi mostrou a foto, e isso foi pirateado na Alemanha, por mais insano que isso possa parecer. Um cara que lançou um disco coletânea com vários clássicos do funk, lá na Europa, eu acho que pirata, não sei, pelo menos o nosso é. A primeira faixa é a gente, ele pirateou a gente. E tem lá a gente, alô, alô, bailão, associação. Pior que a gente fala, DG é bailão bom. Tá lá, cara. E a gente ficou muito tempo conhecido como funkeiro por causa disso. Assim, Não, tem gente que até... Não, a gente teve uma estagiária há pouco tempo, que um dia ela virou para ela começou a trabalhar lá, ela era estagiária do pessoal de atendimento, na verdade. Ela virou lá para nossa sócia e falou assim, Samantha, me diz uma coisa, Elesbão, ele usa esse nome por causa daquele funk? Ela, não, na verdade o funk é de autoria de Elesbão, porque ele é o Elesbão. Ela, isso daí tocou na minha festa de 12 anos. Que ela era fã de Star Wars, né? Freak por Star Wars. Falou, gente, isso tocou na minha festa de 12 triste, anos. Cara, você faz parte da infância do seu funcionário. Vocês não têm noção. Não, vocês não têm noção do como os olhos dessa menina brilhavam quando via o Zé, assim. Tipo, rolava uma admiração quase sacra. Quase, assim. você é Lennon por causa disso. Foi quase isso. Calma. Vai, continuando. O cara ficou desestabilizado, coitado, cara. E aí, assim, quando a gente foi convidado para palestrar aqui, a gente ficou assim, quando a gente lançou o último design de bolso, o 8, a gente ficou, agora tem que lançar o 4, aí a gente fecha a tampa, já está enchendo o saco também, já está cansando de fazer, acho que tem que dar um tempo, mas vamos fechar... Esgota, né? Um ciclo, você acha que uma hora bateu, tem que fechar a tampa, enfim. Isso. Não dá para ficar requentando o soufflé, né? E aí a gente falou, não, então vamos lançar o 4, fechar a tampa, tá, isso tem 10 anos. Até hoje a gente não lançou, e a gente foi criando algumas páginas ao longo desse tempo. A gente chegou à conclusão que no número 4 a gente não tinha que ter restrição dessa coisa de ser uma tipografia só na edição. A gente falou, vamos chutar o balde, vamos usar as fontes que a gente quiser, vamos fazer do jeito que a gente quiser, vamos tentar voltar a ser um pouco mais monocromático, mais preto, alto contraste, né? Como a gente foi no início, assim, mas vamos acabar com essa restrição, vamos fazer uma versão meio que chutando o balde para fechar a tampa. Há 10 anos que ela está engavetada, a gente falou, já que a gente vai dar uma palestra, vai falar sobre design de bolso, a gente nunca tinha dado uma palestra sobre design de bolso, na verdade, assim. A gente falou, vamos levar então, vamos reunir o que a gente tem do número 4 e vamos apresentar para o pessoal, porque provavelmente vai ficar por aí mesmo e não vai mais sair da gaveta. O Zé depois... Eu tive a doce ilusão, que a gente montou as páginas, eu falei, ficou interessante, de repente, podia até motivar a terminar. Ele falou, não, esquece isso, para com essa coisa, né? Assim, a gente vai amanhã sair, tomar uma cerveja e esquecer dessa história. Aí, não, eu tô brincando, de repente não, mas talvez, né? Isso era o design de a capa, né, e contra a capa. A gente chegou à conclusão que nessa última edição a gente não ia ter agradecimento, ia ser Elesbão agradece a Haroldinho agradece a Elesbão e enfim, né? Isso era uma página que falava de um encontro entre dois casais de designers numa vernissagem, né? Que é aquela coisa que você fica assim, e aí, como é que tá lá? Tá bom, e aí, como é que tá lá? Tá bom, muito trabalho, né? Tá ótimo, bombando. Correria, né? Mó correria, cara, mó estresse, maneiro. Então tá, né? Então beleza, vou ali pegar uma cerveja. Aí vira de costas assim, caralho, esse cara é chato pra cacete. Aí o outro, quem é esse cara mesmo? Nem lembro. É sempre assim, né?
God We Trust. Aqui está. Essa página foi deixada intencionalmente em branco, mas cismaram que isso precisava ser explicado. Tom Petty tinha um trompete. Eita. Era um trompete. Pelo amor de Deus. Vi, vendi. Eita. Era em Gold We Trust. Era um... Vai, fala de você. Né? Enfim, são mais páginas de bolso, não tem muito o que dizer. A cruz ali, subentendido. O que é isso aqui, essas bolinhas? Você não sabe? É uma cruz. É porque é TM e marca registrada. Não, que é eu meio tô... feio legendar, né? Não, é porque eu não estava Sei, conseguindo. entendi. É ressaca. Né? Saca. Culpa da Gilze, cara. Cadê você? Você está aí? Depois vocês debatem a relação. Creative Morons. Isso. É bom que ele está descobrindo agora. É, porque eu tinha visto assim, só o... Enfim, era mais ou menos aí a fonte samba do Tony. Homenagem ao Tony de Marco. Que não deve estar aí, né? Assim, porque... Viu, Tony? Ah, tá. Feliz? Você já conhecia, né? Você já tinha... Tem um foco de luz na minha... Eu não vejo nada. Parece aquela sensação, pô, você vai morrer. Você vê. Não vá para a luz. Sabe? Tem uma luz muito forte. Né? E aí, para não perder... Isso aqui é legal, que o Zé pegou um quebra-cabeça... um labirinto, né? Esse é um caminho clássico que tem de peregrinação dentro de uma igreja, que a pessoa vai seguindo, andando, enfim, vai andando até o final. É isso. Agora o que a gente ia mostrar mesmo? Tcharam. Tinha mais o quê? Ah, sim. Não, porque eu não botei indicação, então eu estou com medo de apertar o botão e disparar um vídeo aqui. Mas eu acho assim que a gente, para finalizar, a gente reuniu... Hoje em dia o nosso trabalho é muito focado em vídeo, e a gente falou, não vamos levar o nosso rolo tradicional, porque tem muita coisa que não tem nada a ver com tipografia, e não faz sentido mostrar isso num evento de tipografia. E então, para fechar, a gente fez assim, um apanhado de algumas coisas que a gente produziu em vídeo que tem um enfoque mais tipográfico, mas isso ele abre com um vídeo que a gente reencontrou fazendo esse safari do nosso passado, que foi o primeiro vídeo que a gente produziu, que era, inclusive, brincando com tipografia. Assim, a intenção do vídeo, que é o foco do nosso trabalho hoje em dia, a Visorama, que é o nosso estúdio hoje em dia, ela está mais focada em vídeo, por questões de mercado, enfim, da vida. De certa forma, isso ainda carrega um pouco daquele embrião da tipografia. Né? Isso ainda está. O que a gente testou ali no design de bolsa, que a gente desenvolveu em outras linguagens, nos cartazes, em flyers, enfim, menos no funk, a gente trouxe para muita coisa do que a gente faz hoje em dia. Então, aí tem um recorte nesse rolo que a gente vai apresentar que mostra utilização ainda de tipografia, só que agora num contexto animado. Vão passar trechinhos muito curtos de algumas coisas, entre eles a formiga, que a gente chegou a desdobrar a formiga do design de bolso para uma pequena série na MTV, que ela passava dentro do programa do João Gordo. Aquelas fabulosas formigas tipográficas. Chegou a passar na edição provavelmente mais estranha do programa, né, que foi aquela com o Bozo. Foi o Bozo e o Sérgio Malandro, que eles brigaram. Foi a glória, né, ver a formiga no meio daquela hecatombe. Para completar o quadro nonsense. Né? Você ficou orgulhoso assim, de fazer parte de um momento freak. Né? Fica. Enfim, outras coisas que a gente está desenvolvendo hoje em dia. O som, tá ligado o som? Tá, então eu vou soltar. Porra, mulher, não acredito que Não tá. Só tá... Ah, é? É porque saiu Aí aqui. tem esse videozinho antes que ele falou que é uma pequena história de terror sobre tipografia e design. A gente escutou, pode só aumentar um pouco. O áudio tá ruim, já era para ser ruim, o tempo tornou pior. Bebedita do bode. Ah, tá, não. Bebedita do bole, cara. É você, né? Então tá. Porra, mulher, não acredito que tu deu nossa programação visual pra aquele teu cunhadinho e te dá design. Barato sai caro. Mas, amor, ele tem corredor em casa. E daí? Quero só ver que bicho que vai dar. Tá vendo? Olha só a letra que ele usou. E agora, Babécio, quem poderá nos defender? Haroldinho!
mixagem de som realmente está uma beleza. Belezbão, vamos salvar o trabalho. Já comigo, sócio. Acabar com a raça desse sujeito. Super golpe Bauhaus! É isso, obrigado. Obrigado. Porra, mulher, não acredito que tu deu... Calma. Design de bolso 4 no Kickstarter já. Como é que é? Não. Alguém tem Cabine, perguntas? bota o nome da palestra para ficar minha intimidade aqui no. Alguém tem perguntas para Lesbão Haroldinho? Por quê, né? Porque... E não vale que software vocês usam. não vale perguntar o software. Alarcão, conhece? Minha mãe quando ficou horrorizada. Nada? Cri. Aqui tem pergunta? Perguntar o quê, né? Perguntar o quê, né? Então tá. Aqui, peraí. Que Valeu. Aqui. Ele gostou. Agora eu vejo vultos um pouquinho assim. Boa tarde. Boa tarde. A minha curiosidade é para saber, querendo ou não, vocês têm uma veia empreendedora muito forte de estar se aventurando em diversas áreas e misturando, né, diferentes nichos, tipografia, vídeo, ilustração, 3D, sei lá. Qual que era o maior desafio? Assim, era arranjar parceiros, dinheiro? O que motivava também, né, essas coisas? Nessa época a gente costuma dizer que a gente tinha muito tempo sobrando e muito pouco dinheiro, assim, a gente não tínhamos muitos clientes, né? Então, de certa forma, e também a gente era bem mais novo. Então a gente tinha muita vontade de fazer as coisas, muitas ideias, né, pulsando o tempo inteiro, muito tempo livre, porque a gente mal trabalhava, né, eu trabalhava pouquíssimo, e era meio isso, assim, para não ficar nem parado em casa vendo TV e não produzindo, uma maneira de dar vazão para essas ideias, até porque geralmente a gente imaginava aqueles trabalhos que a gente nunca chegariam para nós, assim. Não que não chegariam, assim, trabalhos que não existiriam, não partiriam de um cliente, sabe? Então, a gente também tentava fazer um pouco isso. Falar assim, vamos fazer uma coisa assim, assim, assado, porque, cara, isso nunca vai rolar. Então, a gente se satisfaz fazendo, a gente tem tempo livre, a gente
tem um escritório para fazer isso. Com relação às linguagens, uma ia trazendo a outra. O fato dele ser músico ajudou muito, por exemplo, a puxar a coisa do vídeo, a puxar a multimídia, enfim, isso era um desdobramento natural. A gente fazia, né, fazendo design de bolso, aí voltando ao tema das formigas. Chegou as formigas, a gente tinha... Era uma época naquela época em que a MTV passava música, né, enfim. A gente ficava vendo, muita gente sempre foi fixada nos IDs da MTV, por exemplo. A gente pensava, a gente tinha vontade de fazer um ID, era um exemplo de algo curto ligado a vídeo, e vídeo a gente estava interessado. A gente pegou, a gente pode, né, puxar as formigas e tentar desenvolver. Mas não vamos esperar que a MTV encomende isso. A gente, enfim, investiu nisso, desenvolveu a série, batemos nas portas da MTV, eles acabaram usando de uma outra forma, mas usaram. Isso depois redundou em encomenda, quer dizer, a gente tinha que trabalhar fazendo um pouco a nossa parte também. E é engraçado porque quando a gente para e pensa, no fundo, até hoje a gente faz isso, só que o nome disso hoje em dia é projeto, né? É lei de incentivo. Assim, a gente conseguiu hoje otimizar essa inquietude, essa inquietação para alguma coisa, só que hoje em dia a gente faz isso de uma forma um pouco mais inteligente, sei lá, e mais... O que a gente concluiu também nesse período, esse período da Elisba Heraldinho, ele é de 97 a 2002. É um período em que a gente talvez tenha se desenvolvido muito criativamente, mas estruturalmente, empresarialmente, a gente detectou que estava falhando muito. Por isso que a gente abraçou outros 2 sócios, onde principalmente uma delas, a Samantha, é uma pessoa muito ligada à gerência, quer dizer, é uma pessoa que ajuda a guiar um pouco isso, para estruturar mais como um time e a gente poder trabalhar em outras coisas. Isso valeria até para outros aspectos não necessariamente ligados ao que a gente está fazendo. É qualquer aspecto empresarial mesmo, né? De se desenvolver e aprender a prospectar e gerir, né? Gerir essa produção. Acho que é isso. Mais perguntas? Uma aqui, outra ali. Precisa de uma mulher, né, mandando na gente para... no fundo é isso. Oi. Olá. Tudo bom? Tudo. Eu queria, na verdade, falar parabéns pela palestra, que eu acho que design tem tudo a ver com essa descontração que vocês levam. E não é uma pergunta, na verdade, mas vocês podiam cantar um pedacinho do funk? Olha só, eu não estou bêbado, eu estou de ressaca. Assim. Se você me encontrasse ontem às 3 da manhã, talvez. Não, olha só, esse negócio de dar uma sambadinha pra gente ver, não rola. Eu não combinei. A sambadinha até rola, mas... Eu não combinei. Cara, eu não sei nem a letra. Obrigado. Põe para... Se estiver ligado à internet, eu vou tocar aqui. Vamos conversar depois ali fora, tá? A gente faz uma roda de samba. Tem mais uma pergunta aqui. Tinha na Amazon para ouvir no disco pirata do cara? Olá. Opa. O design de bolso, Elisbão e Heraldinho, trouxe muita visibilidade para vocês. Numa época que não tinha rede social tal, e tudo mais, e eu sei que vocês ganharam muita visibilidade do mundo do design e entre os estudantes de design. A gente comentava muito do trabalho de vocês. Então, a minha dúvida é, essa visibilidade também foi convertida em trabalho? Trouxe trabalho para vocês ou não rolou? Eu acho que é um pouco do que eu comentei antes. A gente poderia ter gerado mais lucro em cima dessa visibilidade, justamente porque a gente não era tão bom em gerência. A gente demorou um pouco a detectar isso. E depois, a partir já da Visorama, que é 2003, a gente começou aí sim a multiplicar melhor esse efeito. Mas antes, realmente, a gente colhia mal. Na verdade, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, quando a gente montou o Visorama, tinha lá a Samantha, que fazia prospecção para a gente, com a gente, na verdade. Então, quando a gente ia visitar, e a gente começou a focar muito em agências de publicidade. O mercado de publicidade, bem ou mal, meio que conhecia já a gente, porque a gente mandava o design de bolso, mandava o kit para as agências, né? Então, assim, eles conheciam, mas nunca tinham trabalhado com a gente. É mais ou menos isso. Assim, sabia quem era, não sei o quê, mas como o design de bolso não era o melhor exemplo de aplicação comercial do nosso trabalho com tipografia e com design, ele não necessariamente se convertia muito em trabalho. Ajudou nesse sentido. A gente chegava nas agências, são aqueles dois lá que fazem, não sei o que lá, meio que já conheciam a gente. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, o tempo passa, as pessoas também...
algumas vão esquecendo e outra geração vai chegando, né? Então, assim, acho que hoje em dia a gente trabalha com um mercado que provavelmente pouca gente conheceu o design de bolso. Muita gente mal sabe que existiu, eles bom Aerodinho e tal, e a gente acha também normal, porque é isso mesmo, existe uma renovação. Mas eu acho que no início talvez tenha ajudado para a gente não precisar se apresentar tanto quando a gente ia para as agências, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia a nossa forma de vender o trabalho também é outra, já é bem diferente. Acontecia às vezes um problema, não sei se seria um bom problema, um problema bom, mas a pessoa, o cliente, o eventual cliente, né, o contratante, ele gostava do nosso trabalho, só que ele achava que ele se enquadraria numa situação muito específica, ele tinha vontade de chamar a gente, mas ele ficava esperando uma situação muito hipotética que não acontecia, geralmente acontecia muito pouco. Ele não dava oportunidade a gente de trabalhar mais com o cotidiano. E isso demorou também a gente cruzar essa fronteira. A gente ficou, às vezes, rotulado demais a um design experimental e pouco ligado ao comercial. A gente só a partir da Visorama a gente começou a cruzar isso. É verdade. Né, o Free Jazz, por exemplo, o Free Jazz 2000, que chamaram a gente para fazer uma campanha só para o público jovem, a campanha acabou não acontecendo, enfim, mas acho que era um pouco um exemplo disso, né? Ele chamou a gente para fazer uma campanha específica para o público, para o público jovem, público adulto não é com esses caras, é meio assim. Cheio de prazo, 24 horas para fazer. Temos uma última pergunta aqui da Marina. Opa. Boa marmelada, hein? Cláudio. Gente, então, é porque assim, vocês tiveram, né, vários momentos que vocês viram alguma coisa, por exemplo, da MTV, né, e fizeram assinatura e tal. Hoje em dia, vocês já trabalham com vários clientes e grandes clientes, e tem uma outra posição na Visorama. Né? Qual que é o próximo passo? Assim? Quais são os clientes, as coisas que vocês gostariam de fazer que vocês ainda não fizeram? Eu acho que agora a gente está entrando numa fase de mais produção autoral. A gente passou muito tempo produzindo para o mercado, a gente agora está tentando equilibrar um pouco mais isso, né, com produções próprias. A gente está fazendo um documentário, já está praticamente finalizado, um documentário sobre o Oscar Niemeyer, que tem desenvolvimento de lettering, enfim, tem desenvolvimento de grafismos, tem outros projetos, enfim, ainda embrionários que não pode falar ainda, mas a gente está tentando trazer, é um momento um pouco de juntar o histórico, assim, trazer ainda, ter aquela linguagem, trazer para esse contexto novo de produção autoral. Mas isso é uma coisa engraçada, porque eu acho que é meio isso, assim, no fundo, acho que a gente nunca vai estar feliz com o que a gente está fazendo. É horrível isso, na verdade, mas tem um lado bom também. Quando a gente produzia muito autoralmente, e não tinha clientes, a gente ficava, pô, que droga, não tem dinheiro, só produz autoral, 2 vagabundos, não tem quê, ninguém respeita, nada. Aí a gente, conseguiu entrar numa produção comercial. Aí começou a produzir comercialmente. Aí, que saco, trabalho chato, atender cliente, pentelho, malo, não sei o quê, tô virando merda, não sei o quê. Nunca tá bom. Eu falei assim, cara, olha só, quando você trabalhava para você não tinha dinheiro, você reclamava. Quando você trabalha agora, tá ganhando alguma coisa, sei lá, você reclama que tá faltando assim. Então, acho que, no fundo, a gente vai estar sempre reclamando. Então, eu acho que é meio isso que ele falou. Agora a gente está tentando uma forma de reclamar menos, tentar juntar um pouquinho das coisas, assim. Juntar um pouquinho quer dizer, claro, continuar com a produção comercial, sim, mas não deixar o nosso lado de autor muito de lado. Como são produções, essas produções são produções internas, a gente consegue gerenciar um pouco melhor, controlar um pouco melhor, às vezes, alguns aspectos que muitas vezes você não consegue, por questões de prazo, de demanda, enfim. Mas que são naturais, é um outro tipo de serviço, é um outro tipo de prestação de serviço. Nesses, agora, a gente está tentando, a gente pode dar um passo além, né? A gente quer trazer um pouco vamos tentar dar mais um passo também na linguagem, assim, já que a gente trouxe para a gente está abraçando mais alguns projetos, vamos trazer essa parte, que é do design autoral, da tipografia, enfim. E, nesse meio tempo, também, o Cláudio começou a desenvolver um trabalho de tipografia mais caligráfico dele, enfim. E que volta e meia acaba sendo absorvido também em alguns trabalhos, que é um lado que mistura um pouco do artesanal, até por um lado, mas a gente consegue inserir ele, contextualizar ele eventualmente dentro de alguma demanda. É isso. José Bessa, Cláudio Reston, bailão bom. Muito obrigado. Bailão bom, né? Maravilha, obrigado. Devolvendo o design de bolso.